Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, eu não ia abordar esse assunto, né? Eu achei que era só zoeira, era só piada, meme de internet. Apesar de que ganhou uma repercussão mundial, né? Mas eu falei tanto sobre manipulação de opinião pública, principalmente durante as eleições aqui no Brasil, e eu citei tantas vezes a questão dos perfis falsos, dos robôs, das fake news, né? Do processo para influenciar essa opinião pública, que eu não podia deixar de comentar, né, essa notícia aqui. Na verdade não é uma notícia, né? É uma hashtag que ganhou força aí no Trend Topics de assuntos mais procurados na internet, né? E é uma hashtag dizendo, né, sobre o Bolsonaro. Na verdade não é Bolsonaro, né? Na verdade essa hashtag que subiu e viralizou por aí, né, que é uma demonstração de que milhares de pessoas apoiam aquela hashtag, né, retweetando ela, é uma hashtag que diz Bolsonaro presidente, ou melhor dizendo, Bolsonaro nosso presidente. A hashtag tá desse jeito aí, ó. Bolsonaro nosso presidente. É isso mesmo que você escutou, não é ele não. Não é questão de dicção, não. É Bolsonaro mesmo. E por que ganhou repercussão? Por justamente ser dessa forma que está escrito, Bolsonaro. Quer dizer, erraram na hora de escrever a hashtag e ela foi retweetada, ela foi, né, viralizada na internet dessa forma, Bolsonaro. E aí ficou muito evidente, ficou muito na cara, ficou comprovado o uso de robôs para viralizar artificialmente, né, uma farsa para simular o apoio da opinião pública em torno, né, de uma hashtag, por exemplo. Né, tudo isso para favorecer um candidato que agora é presidente, mas acha que ainda está em campanha. Cara, é evidente demais, né, a manipulação sobre a opinião pública utilizando um esquema como esse, né? Ficou na cara de todo mundo, né? Porque se fosse, né, um erro, né, a galera, né, os apoiadores do Bolsonaro, os tais milhares de seguidores do Bolsonaro nas redes, iam corrigir a hashtag. Eles não iam compartilhar uma hashtag escrito Bolsonaro. Eles iam compartilhar a hashtag correta, que seria Bolsonaro nosso presidente. Então não ia viralizar o erro. O problema é que viralizou o erro. E aí ficou evidente como funciona. É a mesma coisa que eu já denunciei várias e várias vezes aqui no passado. O sistema, ele tem um processo para controlar a opinião pública, para controlar a opinião da massa. Então antigamente eles usavam muito as redes, né, de notícia tradicionais, TV e rádio. Depois passou para a internet, e aí eles apelavam a influenciadores, né, que se tornaram celebridades, né, digital influencers. Muitos youtubers aqui sabem, né, o poder que eles têm diante dos seus seguidores, né, e depois eles começaram a fazer artificialmente esse processo, né, com robôs. Você não precisa mais contratar um farsante, contratar um ator ou um pseudo-jornalista para levantar uma notícia falsa, né, para vitimar alguém, prejudicar um adversário ou favorecer, né, alguém que você gosta, alguém que te contratou. Você vai lá e contrata uma empresa. Existem empresas, né, que são especializadas nisso. E como funciona o processo? Que eu avisei em vários vídeos anteriores. Simples. Você não precisa de uma legião para começar, né, a viralizar uma notícia. Porque a ideia dos caras é viralizar. Sempre é isso. Por quê? Eu tenho que viralizar uma hashtag, viralizar um meme, viralizar uma fake news. Primeiro porque viralizando isso, né, dá uma sensação de credibilidade. Porque muitas pessoas, né, estão compartilhando, divulgando ou, né, dando um like naquela coisa. Então o zumbi massa tradicional, né, ele vai pela maioria, ele vai pelo volume. Se tem tanta gente compartilhando essa hashtag, então quer dizer que, né, deve ser legal, é verdade, né, vou seguir também. Infelizmente ainda é assim. Então uma notícia falsa que às vezes era absurda, como é o caso das mamadeiras de piroca lá, ela ganha repercussão de uma maneira tão grande, ela viraliza no meio da opinião pública que tem gente que começa a desconfiar que é verdade. O cara fica em dúvida. Ele não acredita que milhares de pessoas, né, estão compartilhando aquilo sem ser verdade. Então ele confia no que está vendo ali. Apesar de ser um meme, apesar de ser uma fake news claramente, né, absurda, né, ou, né, uma declaração, né, atacando o adversário de um outro candidato para beneficiá-lo, ou uma coisa, né, endeusando, né, criando um mito em cima de outro.
A ideia é essa, cara. É assim que funciona. E essas empresas que trabalham com esse sistema, né, e alguns, né, que são profissionais de rede social, eles criam uma legião de perfis falsos. Né? É isso que a gente chama de robô. Não é o robozinho, né, que se balança como robô, se mexe como robô, que nem o Bolsonaro faz, né, que na verdade ele é um replicante de notícias, né, mas ainda assim são perfis falsos. Só que são um monte deles, uma legião, uma quantidade absurda. E aí eles pegam qualquer que seja a notícia, ou qualquer que seja a hashtag a ser levantada, e fazem viralizar, dão força para esse movimento, para esse processo aí, através desses perfis falsos. É assim que os robôs trabalham. E aí, uma vez que esse negócio começou a ganhar força aí na rede social, começou a se levantar aí no Trend Topics do Twitter artificialmente, né, por exemplo, com 30 mil boots, que são os robôs, né, então o resto dos seguidores, o resto dos zumbis, vai no embalo. Vai compartilhando lá o que os robôs começaram. Ah, tem 30 mil curtidas nesse vídeo. Ah, tem 30 mil likes nisso. Ah, tem 30 mil retweeters nisso aqui. Nossa, compartilharam 30 mil vezes essa notícia, então eu vou também. E aí o cara vai nesse balo. O problema dessa vez é que o robô errou, ou quem programa o robô deve ter errado. Em vez de colocar Bolsonaro, nosso presidente, ele colocou Bolsonaro, nosso presidente. E mesmo assim, mesmo com esse erro grosseiro e absurdo, ganhou o Trend Topics. Né? Por quê? Porque era artificial. Ele colocou lá e não acompanhou o que estava fazendo. Colocou o processo em andamento, soltou os robôs, né, para influenciar a massa, e os robôs foram compartilhando. Compartilhando, dando like, retweetando, e o negócio foi ganhando força, artificialmente. E chegou lá entre os assuntos mais comentados da internet, desse jeito. Bolsonaro, nosso presidente. Se fosse algo real, algo legítimo, consequentemente a galera ia corrigir isso daí. A galera ia passar a compartilhar o Twitter correto. A hashtag correta. Mas não é. É tudo artificial. É tudo uma grande farsa. Né? Mas é engraçado que quando eu falava isso durante as eleições, durante a campanha, né, falei dos robôs e tal. Não, isso aí é conspiração da mídia, é a esquerda. Eu sou robô do Bolsonaro com muito orgulho. Eu vi muita gente nos comentários falando isso, nas redes sociais fazendo postagem desse jeito. Sou robô com muito orgulho. E depois ainda complementava, né? Faço campanha gratuita pro mito. Sabe o que é pior nisso? Né? Que na verdade eles estão sendo influenciados por robôs que nem pensam. Ou seja, né, o zumbizinho aqui achando que está fazendo alguma coisa legitimamente, não é nada do que um replicante, é pior do que um robô. Porque ele está sendo programado por um robô. E o robô, sim, está ganhando, né, para fazer isso. Para influenciar, para induzir a opinião dos idiotas. E funciona! Funciona! Só que a prova tá aí, galera. É tudo tão mentiroso, é uma farsa tão grande, que eles mesmos erram. Né? Colocaram errado a hashtag e ficou evidenciado na sua cara, comprovado, mais uma vez, na sua cara, que era mentira, que é uma farsa, que ele não tem todo esse apoio da opinião pública que é demonstrado, simulado através de rede social. Não é porque é um meme, um fake news ou uma hashtag de apoio ao presidente que sobe por aí que é verdadeira, que representa a opinião pública. É artificial, os caras controlam a opinião, inclusive a opinião dos robozinhos, dos idiotas que compartilham, que acreditam nessa merda. Sabe por que eles criaram essa hashtag? Porque está subindo nas redes sociais uma outra hashtag de Bolsonaro relacionada ao impeachment. Né? E eles têm medo disso. Tem medo disso ganhar força. Isso já está viralizando. Está entre os trend topics, assuntos mais comentados da internet. Impeachment do Bolsonaro. E aí eles entraram em pânico, entraram em desespero, e aí trouxeram suas empresinhas. Empresa israelense, empresa, né, dos Estados Unidos que trabalha para o Steve Bannon. Ah, vamos manipular a opinião pública, né? Vamos rebaixar essa hashtag do impeachment, vamos simular a força do presidente, vamos convocar a galera a levantar a hashtag Bolsonaro nosso presidente, artificialmente. É uma farsa, é uma mentira. Eu tenho que ficar confirmando, reafirmando isso para vocês, para ver se cai na mente de alguns. Você quer uma prova maior do que isso? Bolsonaro nosso presidente? Aí eles levantaram, né? Se tinha o impeachment do Bolsonaro, vamos fingir que a opinião pública não representa isso daí, né? Que a verdadeira opinião pública que a gente controla, que a gente influencia com os robôs,
Quer o Bolsonaro, nosso presidente. Aí o cara errou. Colocou Bolsonaro. Virou piada mundial, cara. Gerou um monte de meme. Um monte de galera que trabalha em rede social, né, que tá atento a esse tipo de situação, percebeu a manipulação. Percebeu a farsa, o esqueminha, os boots. Entendeu? Agora você quer que eu desenhe mais uma vez? Ou você é um desses programados pelos robôs, né, que faz campanha de graça enquanto o robô ganha pra te influenciar, pra controlar a sua mente? Idiotas. Bolsonaro, nosso presidente. Demais essa, cara. Ai, que vergonha, mano. Que vergonha, cara. Que vergonha desse povo, mano. Piada mundial, cara. Mais uma vez. Realmente, mano. O Bolsonaro disse que ia mudar a imagem do Brasil perante o mundo. O cara tá conseguindo, mano. Até hashtag no Trend Topics mundial, escrito errado, os caras conseguiram levantar, mano. Tem idiota que acredita ainda, mano.